Bem com o Pão. Começando mais um De Bem com o Pão, irmãos. Agora que vamos falar diretamente aqui sobre a igreja de São Cepé com o irmão Vitor, que vai nos trazer as novidades da igreja de São Cepé, contando um pouquinho para nós como é que tem sido feito esse trabalho de edificação naquela cidade lá, o compartilhar dos irmãos, que eu sei que é uma congregação que cresce, né, não, Vitor? O pessoal tem colocado as mãos no arado lá, participam assim assiduamente dos encontros. A gente viu lá no último encontro que teve também lá em Canela, né, os irmãos todos com a camiseta da TV Menorá, participando conosco, né? Que bênção! E hoje está aqui o irmão Vitor para trazer um pouquinho mais. Hoje o De Bem com o Pão quer saber o povo que assiste Bem com o Pão, os nossos viewers, como é que tem sido a edificação? O que o povo de São Cepé tem visto do material? O que está fazendo de seminário? Como é que tem acontecido naquela cidade aí por obra do Senhor? Amém. É conforme assim a atualidade que o Senhor tem dirigido por meio do Espírito, né? A gente tem recomido, ruminado o kit de grupo familiar e o A Ele Ouvir, que são dois seminários que a gente reintroduziu, né, para revisar, principalmente com respeito aos grupos, né, conforme a atualidade que o Senhor tem batido em cima dessa tecla há um bom tempo, né, e lá creio que como corpo em geral, né, a gente tem tido essas dificuldades e a gente tem buscado em cima também desse material, que tem sido útil de uma forma grandiosa, assim, para a gente retornar aos princípios de novo, revisar de novo pontos que a gente sai, né, e o Senhor, graças a Deus, nos busca de novo para a gente não sair desse modelo, né, que o Senhor determinou para a casa dele. E lá não tem sido diferente, o Senhor tem batido muito em cima no material, TV Menorá também, que tem sido um dos meios que eu sempre compartilho com a minha esposa, né, que 2, 3 dias, às vezes a internet sai um pouquinho, né, e a gente fica 2, 3 dias sem a TV, sem os canais, né, de assinatura, sem esse material que a gente fica fora do ar, como eu digo para ela, a gente fica quase louco, assim, né. Porque esse é o que mantém a gente, né? É o que sustenta, eu creio que tanto no vigor, como no serviço, como no trabalho ministerial, sem esse material, sem a nutrição que ele nos transfere, né? A gente não suporta, né? É o que nos enriquece, tanto para nós como presbíteros lá, como lideranças lá, como os demais que a gente tem incentivado, né? Que é esses dois tipos de... O kit grupo familiar, então, para nós tem sido uma riqueza tremenda, principalmente para as lideranças lá, né? Para eles se manterem junto conosco no trabalho de edificação das ovelhas novas que Deus está trazendo. Que às vezes os evangelistas vão lá, buscam, né? E falta o apacentamento, falta aquelas pessoas nos grupos lá para direcionar essas ovelhas novas a se manter. E o que o irmão vê assim que, nós falando da igreja de São Cepé, dos grupos familiares de São Cepé, né? Para que os irmãos vejam assim, porque às vezes a gente olha lá uma dificuldade, a gente olha às vezes uma coisa que o Senhor está avançando mais em determinada localidade aqui, de localidade lá, mas que nos servem muito de experiências, né, para que a gente possa estar tocando a nossa vida cristã onde o Senhor nos colocou. Lá em São Cepé, o que o irmão assim vê que o Senhor está querendo arrumar mais em relação aos grupos? O que você sente que estava tendo mais dificuldade nos grupos familiares? Que com a introdução desse seminário, o Senhor agora está num trabalho para poder fazer uma reformulação e botar tudo debaixo da ordem do Senhor. Amém. Eu acho que está muito ligado ao amor próprio, né? Porque a gente vê lá que em certas partes, no caso, agenda, Deus, graças a Deus, os irmãos são fiel. A parte estrutural física, graças a Deus, Deus levantou pessoas assim que têm uma estrutura sólida assim para trazer essas pessoas, mas o que falta mesmo é a entrega. Eu creio que assim que Deus tem tocado muito, as pessoas, os líderes que Deus tem trazido, doar-se, né, no caso de amparar, né, os novinhos. Então, tu só ir lá e levar, ou entregar um boa nova, no caso, um exemplo, para a mão de uma pessoa nova, até um certo ponto é fácil. Mas aquele ponto de tu doar o teu coração para ti estar mais junto daquelas pessoas que tu deu aquele primeiro boa nova, tu cercar ela não no modo de pressionar, mas no modo assim de ver se ela tá assistindo, se ela comeu, aquele amparo mais aproximado, né, mais a fundo assim na pessoa, não se sentir só quando ela chega na casa do Senhor, quando ela chega lá na igreja, ela não se sentir desamparada quando as pressões vier sobre aquela ovelha nova.
né? Então, esse amor próprio que o Senhor tem tocado lá, que é o que ainda não se desapegou, entendeu? Então, esse material tem vindo assim a fundo para exortar muito a nós, liderança, lá nesse ponto. Principalmente aos líderes, né? Porque eles, esse desapego ainda não está plenamente pronto. Ainda tem uns pontos assim que o Senhor tem que trabalhar muito, principalmente nos líderes, né? Porque essas ovelhas, elas chegam lá com muita fome, né? E às vezes elas vão muita gente ouve lá os testemunhos, mas a ovelhinha veio para o meu grupo, eu trouxe ela, mas ela não tem permanecido. Às vezes ela vai para outro lugar, às vezes ela vai comer em outras mesas. E aí o Senhor me ministrava esses dias que eu tive contato com uma lá, que ela vai em outras mesas e ela, quando sentou para compartilhar comigo, a gente ficou um período compartilhando a palavra, e eu vi que, na verdade, ela sentiu aquele suporte que a nutrição, que a palavra dá, que não é nós, mas sim a palavra, que, na verdade, ela come em outras mesas, porque dentro da casa onde o Senhor trouxe ela, que é para casa onde tem um pão genuíno, ela não encontrou o doar-se para aqueles, ter paciência, né? Tirar tempo para ouvir aquela pessoa e compartilhar do que a palavra não é novidade para nós, né? Mas uma palavra que o Senhor trouxe para nós e que ela precisa, a gente precisa ter paciência para transmitir ela também, porque às vezes na mente da gente, né, ansiedade, correria, a gente, como diz, o apego, o amor próprio, às vezes a gente está tão acelerado conosco, preocupado conosco, e aí tu não tira aqueles períodos para te sentar, tirar um tempo com aquela pessoa para te ouvir, para te transferir com paz, o início, né, que a gente já teve, que elas vão precisar também ter, né, e principalmente ouvir o que a gente já ouviu, né, e que a gente tem que doar um pouco, grande parte do nosso tempo, né, para essas pessoas receber também. Então elas, com certeza, elas vão chegar, não vão receber esse alimento que a gente recebeu sólido, e elas vão sentir esse vazio, porque, né, não teve o amparo dos vasos que trouxeram ela, e ela não vai, se sente com aquele buraco ainda, ela procura em outros pastos mesmo, né, porque não teve o suporte aqueles pastores, as lideranças, né, para estar junto ali, para estar assistindo ela em alguma necessidade, né. É isso que o irmão fala, eu mesmo que lembro, assim, de testemunhar, porque logo que eu vim para a igreja, né, quantos vasinhos foram usados, irmãos, assim, para me apacentar, né, um dia estava um, outro dia estava outro, mas estavam sempre lá, realmente me ajudando muito, me conduzir dentro da palavra. E isso que o irmão fala aqui, que o irmão está comentando, né, sobre a dificuldade dos irmãos de ter o apacentamento, né? E a gente tem aí uma escola ministerial maravilhosa para que possa nos ajudar nisso também, irmãos, né? Que é a Escola Ministerial de Pastor. Você tem esse material em áudio, né? Tem esse material também em DVD e também tem o livro, né? A apostila de pastor. Então é excelente, né? Porque às vezes as pessoas começam a ler esse material, Vitor, ficam meio assim receosos, né? Eu vou ler, vai que depois o senhor me chama, tô lá no cabide daí, né? Aí já ficam cheios, e agora, né? Mas o Senhor quer que todos nós sejamos realmente pastores das ovelhas dele. E isso é para que ele nos chame, para que a gente possa fazer esse trabalho de apacentamento e que todo líder de grupo familiar, além de ouvir esse kit grupo familiar, pode também estar consultando aí o material da Escola Ministerial de Pastor, que é um material maravilhoso, muito bom. Eu realmente recomendo para os irmãos que têm esse trabalho de liderança, de estar tocando nesse material, de estar ruminando nesse material, né? Aí você escolhe, irmão, tem áudio, tem DVD, tem livro, mas aproveite essa mesa farta que o Senhor está nos trazendo aí, que o Senhor está dando, né? Para que a gente possa buscar. E o irmão também comentou sobre o seminário A Ele Ouvir, né? Um seminário que a gente teve aí, muito bom. E que o irmão diz assim, por que o irmão acha assim que foi trazido esse material lá para trazer? Porque daqui a pouco tem mais um líder de grupo familiar que pode identificar isso, né, irmão Vitor? Ele, mas isso que o irmão Vitor está falando é a dificuldade que eu vejo no meu grupo, então posso pegar isso de testemunho, então já sei que o seminário A Ele Ouvir é para essa dificuldade. Amém. Eu me lembro que teve um encontro de presbíteros, né? Acho que, se não me engano, foi o último, que o Senhor dirigiu, né, para que os líderes, né, os presbíteros revisassem, né? Se não me engano, foi em Passo Fundo que o Senhor nos deu essa direção. Revisassem a fé, discípulo apostasia, o amar e apacentar e o a ele ouvir. Então a gente introduziu o fé, discípulo apostasia, o amar e apacentar, e agora a gente está no último, que é o a ele ouvir, né? Que a gente não tinha visto.
E a gente tá ruminando de novo, né? Para que aquilo ali que se fixe mais. Não é, eu digo assim, que uma vez, duas vezes. E se vai, eu me lembro que na minha conversão, quando eu vim para o Senhor, tinha um vasinho que ele sempre dizia que a obra é feita em 7, né? O Senhor criou tudo em 7 dias, né? E ele sempre dizia, ó, no mínimo a 7 para Deus começar. Claro que isso a gente começou a revisar na segunda agora, né? Ainda não, vai ter muito ainda que o Senhor trabalhar, mas a gente buscou seguir, a gente seguiu a determinação apostólica, a direção que o Senhor deu para lá. E principalmente convocados, né, todos os líderes, todos os irmãos lá que são lideranças de exército, de grupo familiar, a seguir o mesmo modelo, né? Foi o que o Senhor nos dirigiu para Ele nos dar a graça, né? Ele amolecer a nossa cerviz para a gente ter essa comunhão que sem ela eu creio que o Espírito não, né, fica impossibilitado, né, principalmente até mesmo de receber desses outros seminários que Deus vai dando estratégias para nós lá, né? Que é no caso do kit grupo familiar, como no caso que o senhor está dirigindo agora, que eu também, o irmão testificou uma coisa, porque ontem eu estava ouvindo, revisando de novo o kit, eu sempre reviso antes da gente botar nas ministrações, né? E aí eu estava ouvindo o kit e realmente fala tudo isso aí que o irmão falou, fala sempre, tudo a respeito, eu me lembro que tem umas 2 ou 3 ministrações que vieram lá de 2000, né, que foi da Escola de Pastores aqui em Cachoeira, né? E eu estava prestando mais como fala a respeito, nos casos do ministério pastoral mesmo. Essa estruturação dos grupos familiares tem tudo ligado ao ministério pastoral. E eu estava, Senhor, eu vou orar para Deus me liberar e a gente poder começar esse seminário, essa semi-escola, né? Essa escola ministerial de pastores lá, né? O irmão testificou agora, então o Senhor já dirigiu, né? Já testificou. Porque vai complementar e vai enriquecer e vai fortalecer, e creio que muito mais ainda os líderes, né? O que falta, eu creio que é essa desenvoltura e essa entrega para o Senhor tirar esse apego mais por nós e mais pelo Senhor, pelas coisas do Senhor, né? E eu sou liderança de grupo familiar, sou liderança de uma tribo, de um exército, sou liderança na minha casa, mas eu não sei muito bem ainda como funciona esse papel de liderança. Como é que eu devo agir, como é que eu devo proceder, o que o Senhor quer de mim como liderança? Para isso também tem lá um material. Vê, Deus é bom, né, irmão Vitor? Tem lá um CDzinho que você pode ouvir, né? Um CDzinho que é carinhoso, porque se fosse botar pelo volume que tem, era um CDzão, né? Pelo que tem lá dentro, né? A importância desse material. Então você pode ouvir esse CD, que é sobre lideranças. E aí você vai ganhar mais do Senhor, de como é desenvolver esse papel de liderança, né? Que é estar submisso ao Senhor e ao mesmo tempo estar liderando o povo, que é apacentar as ovelhas do Senhor, que é justamente levar os irmãos como em testemunho, né, a serem participantes da comunhão para possam herdar aí a bênção da vida eterna e da comunhão eterna com o nosso Deus, né? Irmão Vitor, conta mais para nós dessa cidade de São Cepé, daquele povo lá, como é que aquele povo tem crescido, o que o irmão nota que lá na livraria o pessoal vai lá, o povo de São Cepé tem mais fome, assim, né? Qual é o material que o pessoal, eu quero esse material. Irmão, um material assim que Deus tem como direção para nós, assim, ó, tem mostrado mais assim, a afinidade dos irmãos lá, que da linhagem assim que nas últimas vezes o Senhor tem trabalhado, é o Boa Nova, tem sido bastante Boa Nova. É um povo evangelístico, São Cepé. Está trabalhando bastante nessa área, para dispersar o povo no sentido de chegar nessas ovelhas lá que estão dispersas lá na cidade, que Deus quer recolher para o aprisco dele. Então o pessoal tem se apegado muito no Boa Nova, série Águia. Deus dá muita sabedoria para a liderança da livraria lá, que é a minha esposa, né? Então Deus deu uma direção muito sábia com respeito aos presentes, assim, muitos presentes para pessoas do meio do comércio. No caso, assim, ela pegou, no caso, conhecidos ou até mesmo os não, ela orou assim e Deus deu direções assim para ela presentear pessoas do próprio comércio, lojas do vestuário, lojas de calçado, e aquelas pessoas lá, ela fez um kit com série Águia, né? Ela reuniu uns irmãos que se ofertaram para ajudar também, e eles pegaram série Águia, kit Boa Nova, fizeram uma cesta, né? Tipo uma cesta de Páscoa, né? Muito embalada, bonitinha, com bombom dentro e com os materiais, kit série Águia,
Boa Nova, tudo junto ali, e oculto, um presente oculto, com um cartãozinho lá do endereço, sem identificar ninguém, mandaram para aqueles lugares lá. E aí teve irmãos que se voluntariaram e sentiram do Senhor que aquilo ali realmente era uma direção vinda do Senhor para expandir o evangelismo. Né? E o Seriag, então, e o Boa Nova tem sido um dos materiais assim que Deus usa muito, principalmente para os irmãos nessas datas, que eu sempre compartilho, irmãos, são datas assim, ó, fim de ano, Páscoa, aniversários, a gente tem o hábito de dar presentes naturais. Então vamos incrementar isso, vamos fazer com que isso seja um hábito. Se tu tem um hábito ainda desse tipo, vamos introduzir melhor, vamos melhorar, vamos dar umas coisas que vão enriquecer mais aquele presente ali. Vamos dar coisas do Senhor, vamos dar um material do Senhor, vamos dar uma riqueza que aquela pessoa, junto com o natural, tu pode dar, mas aquilo ali vai ajudar a pessoa a chegar no Senhor. Hoje até teve um testemunho da irmã com respeito ao Seriag, nesse sentido aí, que ela fez a mesma coisa, ela pegou, embalou, né, e mandou para uma, não me lembro se é patroa dela ou conhecida dela, não me lembro se ela, eu sei que ela compartilhou de testemunho de manhã. E aí disse que a irmã ainda disse assim, hoje eu vou olhar, mas ela imaginava, a pessoa que recebeu o presente imaginava que era uma reunião formal, assim, que era um culto com muitas pessoas lá no culto. E não imaginava que o Seriag era uma coisa tão simples, tão aberta, tão direta, tão completa, assim, que desarma a pessoa de uma forma assim formal. É uma coisa bem agradável, gostosa de ver, e ela se surpreendeu por aquilo ser tão bom de ver, né? E ela disse que ela imaginava uma coisa que ela de repente não ia fazer tanto como ela ia fazer hoje, que ela ia convidar o esposo dela para sentar e ver que quão bom era, né? E aí então esses materiais lá têm sido os mais procurados, Seriag e Boa Nova, né, para o sentido evangelístico, né? Então tá aí o povo de São Cepé com perfil evangelístico, logo esse perfil todo, aquele povo tá todo ganho para o Senhor, em nome de Jesus. Todos aqueles que são eleitos do Senhor lá vão estar congregando, vão estar na Assembleia dos Santos, lá juntamente com os irmãos, né? Na grande Assembleia dos Santos, na cidade de São Cepé. E aí a gente vê esse perfil, que aí tem mais, agora vou dar mais uma dica, irmão Vitor, sobre o CD Evangelismo, né? Nós temos um CD que fala sobre isso, né? Fala desse perfil lá dos nossos irmãos queridos lá de São Cepé, né? Que podem estar ouvindo um pouquinho mais sobre o que é o evangelismo, como é o evangelismo, aquilo que o Senhor derramou de visão sobre o evangelismo, né? A gente hoje tem aí uma quantidade de experiências e testemunhos de como é que os irmãos têm feito evangelismo, né? Aqui os irmãos já estão dizendo, dão de presente, né, um material como o Seriag, o Boa Nova, tudo embaladinho como a alma gosta, né? Porque quem está no mundo está com a alma sobressalente ao Espírito do Senhor, né? Então, se tu der uma coisa para o Espírito, ele não dá valor, porque o Espírito dele não está lá. Então, mas quando ele dá lá um presente que a alma se agrada, né? Aquilo vem embaladinho, bonitinho, opa, né? Aí olha lá aquele presente, gostei, né? Aí olha, vai ficar super valorizado aquele, né? Aquele CD, aquele DVD, dá valor para aquilo, vai ouvir, vai ver o DVD, né? E aí começa, aí recebe, aí alimenta o espírito e glórias a Deus, o caminho já está ali sendo colocado para que os irmãos comecem a receber mais do Senhor, né? É uma estratégia muito boa, né? Realmente uma estratégia muito boa, que os irmãos começam a receber o presente. Opa, tá lá com tudo aquilo lá, né? Conta mais, irmão Vitor, um pouquinho mais agora da experiência do Vitor com o Senhor, né? O que o Vitor tem aí daquele material assim que olhou, começou a ler, disse, pá, é isso aqui que realmente conheci agora a verdade mesmo, eu ganhei uma instrução que não tem como eu proceder como eu procedia antes, pelo que eu estou vendo agora aqui, né? Amém. Dois fundamentais assim que o Senhor tem batido muito comigo é o modelo do monte e o kit presbitério, né? São esses dois aí que Deus tem pedido a graça para o Senhor me dar a vitória e bater até o Senhor fazer vida, né, na minha vida. Então esses dois materiais aí tem sido um meio que Deus tem, graças a Deus, mantido o meu ministério lá. E eu tenho buscado em cima dele, né, junto com a minha esposa, a gente trabalhar, né, com esses materiais. E eles que têm, assim, no caso, nos dado a estrutura, né, para a gente não sair do foco, né. Digo assim, no sentido de... eu me lembro que as primeiras vezes que eu peguei ele,
eu não conseguia sair, né, até o período ali da oração, né, do relógio da oração. E aí eu lia, começava a ler e aquele ponto ali parava e não ia avante. E eu, Senhor Jesus, e eu pegava aqueles princípios ali. E aí um dia eu estava numa ministração ao vivo, e aí o Senhor dirigiu, né, a respeito ali da estruturação dentro da casa do Senhor com respeito à oração, né? Porque Deus, para Ele mover numa cidade, né, para Ele mover numa igreja, onde o Senhor abre, né, é necessário primeiramente romper essa área na vida na estruturação, para que haja, né, a expansão naquele lugar. É necessário que se ore, né, que se implante no meio que está ali, junto com irmãos, na congregação em si, um momento de oração, de intercessão do corpo, dos irmãos, das lideranças, para que Deus tenha misericórdia, para que Deus, né? E eu me lembro que foi uma luta assim, porque uma semana, em 7 dias, eu fiz um propósito junto com as lideranças lá, antes da gente implantar esse relógio lá de intercessão e de oração, né? A gente fez um pedido por misericórdia do Senhor 7 dias antes, 1 hora por dia, nesses 7 dias, para a gente implantar o relógio, para a gente começar e não sair daquele foco antes de começar. E aí eu me lembro que todas as vezes, 1 hora por dia, o Senhor deu a graça da gente, antes de começar a pedir misericórdia. Porque eu vejo, sempre compartilho com os irmãos, que se depender da gente, se depender da vontade da gente, do querer da gente, tira e queda, tu sai da linha. Então, aí o que eu vi, Senhor, não dá, o Senhor deu essas direções, são ricas, né? E se a gente sai disso daí, o Senhor... nós trancamos aquilo que Deus quer ir à frente, né? A gente retarda o avanço do Senhor. E para ti, no caso, avançar nesses ministérios agora evangelísticos, né? Onde lá tem campos assim que o Senhor quer abrir portas para essas pessoas no meio social, todos os vasos que Deus tem lá naquela cidade, né? Tem que haver a oração, né? Tem que haver intercessão, tem que haver entrega assim de nós lideranças, né? Sim. Então eu sinto assim que sem esse material, se Deus não tivesse assim botado esses materiais ricos, modelo do monte, todos eles, né, irmão, todos, se a gente for ver assim toda essa riqueza que Deus tem, mas principalmente aqui eu vejo que tudo, como já está pronto e liberado, depende da gente querer, né, e nos doar, nos entregar para fazer esse trabalho, né? Porque o Senhor fez a dele, agora cabe a nós líderes, né, a nós servos, que o Senhor está levando essas cidades a fazer a nossa parte. E aí é que está, se tu faz a vontade do Senhor, conforme Ele determinou no seu modelo, né, Deus honra todas as coisas. Se há alguma coisa que retrancou, que retranca ou que não está à frente, é porque nós não estamos indo na fonte para executar e fazer, então nós estamos endurecidos. Né? Não foi o povo que está endurecido. A gente tem o hábito de pensar e de achar quando a gente chega numa localidade, mas esse é muito retrancado, é muito fechado o lugar, não, né? Essa cidade é assim, essa cidade é assado. E na verdade o Senhor tem me mostrado nesse trabalho, assim, principalmente com contato com essas pessoas que estão sedentas, eu digo para os irmãos assim, ó, é uma sede muito grande. Eles buscam em lugares variados porque a sede é muito grande. Não é porque eles não querem o Senhor. Na verdade, tem pessoas realmente destinadas em breve estar junto no corpo e serem úteis na mão do Senhor. Só que cabe a nós entender que os duros não são eles, né? Os duros somos nós mesmos. Somos nós que temos uma riqueza de material tão simples, tão puro, tão genuíno, e nós não querer buscar e não se entregar para fazer essa vontade do Senhor. Então, o problema não é lá, né? O problema não são nas cidades, o problema não é na cidade. A cidade é uma bênção. Cada cidade que o Senhor nos levou, lá são bênçãos. É que nem Deus está dizendo, disse para Josué e Caleb, lá está a bênção, lá tem tudo lá, né? Tem vasos que são ricos. Eu me lembro que lá quando eu cheguei na cidade, eu fui pesquisar sobre a cidade, né? E lá em São Cepé diz que antigamente era um garimpo, tinha um lugar onde eles extraíam muito ouro, né? E agora está desativado. E o Senhor me ministrava que esses ouros, essas pepitas lá estão enterradas. São pessoas brutas que estão lá num solo totalmente obstruídos assim por Satanás. E ele disse, o compromisso de vocês não é fácil, mas é extrair essas pessoas e para Deus trabalhar e fazer elas refinadas. Entendeu? Então não é um trabalho fácil mesmo, não vai ser. Como realmente Deus, no campo prático a gente vê que não tem facilidade. Mas eles não são duros, né? Eles precisam ser resgatados. Os duros, na verdade, que está impedindo ainda somos nós.
Mas há do Senhor trabalhar disso, há do Senhor quebrar o que a gente está pedindo, no nome de Jesus. Não, e esse kit presbitério que o irmão assim comentou com a gente? Eu não sou presbítero, né? O irmão indicaria, assim, ouvir, pode ouvir esse CD que é bom. Esse CD é mais indicado, assim, pela visão que o irmão está tendo em ouvir ele. É para quem realmente tem um papel de liderança na igreja, ou não, é para todos aqueles que já estão ingressando na igreja saberem como funciona. O que tu indica aí que tem a falar sobre esse material também? Olha, irmão, esse material para mim, assim, ó, o Senhor me ministrou muito para mim desenvolver o serviço assim, ministerial de administração, assim, que o Senhor tem me tocado. Eu recomendo todo o material assim, que o Senhor dirigir e que os irmãos assim forem tocados pelo Senhor de comer, porque todos eles o Senhor transmite as verdades dele, né? Isso não tem, mas é um material assim ele é bem específico assim no sentido de e muito específico no sentido da consagração prática, né? O que eu vi assim, que eu senti nas primeiras ministrações que eu assisti, que eu ouvi, né? Ainda não completei todo, ainda falta, ainda precisa. Eu parei no CD2, mas ainda falta comer, porque o Senhor está querendo administrar muito na área da comunhão, na intimidade, né, com o Espírito, né? Essa intimidade com o presbítero, no caso, que o Senhor tem falado muito com o meu coração, para seguir as direções que o Senhor tem trazido para a sua casa, né? Principalmente da comunhão, né, com o Espírito Santo, para pôr em prática, né, no serviço ministerial, né, pastoral e administrativo, né? Porque, olha só, quando eu comecei a ver esse tipo de material, o kit presbitério, eu não tinha discernido uma coisa, um exemplo prático, assim. No caso da estruturação, assim, no sentido de não deixar os vasos que Deus chama para a casa dele morrer. Como assim morrer? Pessoas que estão recebendo a palavra e que já são chamados para líderes e encargos de liderança, e que ali tem ministros, que tem pessoas que têm cargo de mestre, tem um perfil de mestre, perfil evangelista, perfil pastoral, perfil profético. E eu até então, até desencadear tudo isso daí, minha mente ainda tinha dificuldade de perceber essas coisas. Então eu chamava às vezes para pregar um ensino um evangelista. Às vezes eu chamava no culto para liberar um testemunho, um mestre. Tudo trocado, sabe? E aí Deus foi trabalhando o exercício assim na minha mente com respeito a isso, nessas ordens, sabe? Que essas pessoas assim, elas têm que se desenterrar de dentro dela esse talento, porque senão elas vão morrer. Aquele ministério que está dentro delas vai abafar, vai fechar, elas não vão trabalhar, elas não vão ser, na verdade elas não vão encarar aquilo ali para Deus fazer uma obra dentro delas invocar o Senhor para fazer aquilo sair para fora. Entendeu? Aí Deus às vezes eu fui ver, Senhor, e agora? Fui ver um mestre, 2, 3, Senhor, e bastante ministração, e às vezes eu e a Simone tocando ficha. Mas amém, Deus deu sabedoria e mostrou, desencadeou depois desses CDs, assim, que o líder que ele está lá, ele precisa acompanhar, ele precisa, ele tem que saber as ovelhas que estão na frente dele, né? Ele tem que observar, pôr os olhos na casa onde o Senhor colocou ele, e ele saber que aqueles vasos estão lá prontos para ser desenvolver o ministério, e se o vaso não está aberto, não tem comunhão com o Espírito, não está ligado nesses princípios, ele vai achar, ou pelos olhos naturais, não, aquele lá conhece um pouco mais, e aquele de repente no caso, ele tem um talento assim, até digo que bem mais agitado, digo, não é o sentido a palavra, mas ele é bem mais aberto para falar do que o outro que Deus queria chamar na hora. Então tu olha os olhos naturais e tu vê tal, não, mas é o ministério, tu tem que saber, não, aquele outro tem um ensino, é agora que tem que usar aquele outro. E isso desencadeou, foi começando, ainda tem áreas ainda que Deus quer para trabalhar mais, entendeu? Mas serviu nesse princípio, então agora já ficou mais leve, porque não é só eu e a Simone, né? E não é só eu e ela que falamos, agora o Senhor diz, tu tem que botar para fora aqueles lá, porque eles lá já têm uma base para eles poder fazer crescer Cristo dentro e desenvolver, e dar para outros também, como vocês também vão precisar receber deles. Que glória!
Que benção, irmãos. E aí tá participando conosco o irmão Vitor. Nos trouxe muito lá da Igreja de São Cepé. Todos aí que estão nos acompanhando também, vendo como é que aquele povo tem crescido juntamente com o Senhor, né? Obrigado, irmão, aí pela participação, né? Por tudo ter nos trazido. Agradecido aí também pela presença dos irmãos que nos acompanham. Toda sexta-feira começa essa programação às 22 horas e reprise na terça-feira às 8 horas da manhã. Obrigado, irmãos. Obrigado, irmão Vitor. Ficamos por aqui. Até o próximo programa. De bem com o pão.